Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje eu vou falar sobre a segunda parte do conteúdo da semana passada, o sistema de registro de preços. Antes disso, dois recados muito rápidos. Primeiro, estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, inclusive o Advogando em Licitações. Digita no Google Escola do Maza ou então no seu navegador escoladomasa.com.br e veja qual é o curso que mais se adapta à sua necessidade. Um outro recado importante, eu criei um WhatsApp só para a gente falar a respeito de parcerias. Então eu gostaria que você anotasse aí nos seus contatos esse número. Então, pode escrever aí, Maza Advocacia, só para parcerias, esse contato, tá bom? O telefone a produção vai colocar aqui embaixo, é 11 965 18 0648, 11 965 18 0648, para contatos exclusivamente relacionados a parcerias na advocacia. E aí, diga qual é o caso que você já tem no seu escritório, em que você precisa de ajuda e a gente discute os termos dessa parceria. Bom, para quem não assistiu, não ouviu o conteúdo da semana passada, um pequeno flashback sobre o sistema de registro de preços. O que é o SRP, Sistema de Registro de Preços? É uma situação especial em que uma licitação é aberta para uma eventual contratação do vencedor. Ou seja, todo mundo já está sabendo, desde a publicação do edital, que a administração vai estabelecer a licitação, declarar um vencedor, mas não necessariamente a administração vai convocar o vencedor para que ele entregue o objeto. Isso chama sistema de registro de preços. A primeira pergunta que você pode se fazer é: ô Maza, mas alguém participaria de uma licitação só na expectativa de contratação? Sim. As licitações de sistema de registro de preços são muito concorridas, o que significa que existe no mercado, sim, o interesse em participar desse tipo de disputa, especialmente pelo assunto que nós abordaremos daqui a pouquinho, que é a possibilidade de carona. Pode ser que a entidade licitante não chame aquele vencedor para entregar o objeto, mas uma outra entidade pode aderir à ata de registro de preços, nós chamamos isso popularmente de carona, pegar carona e aí sim utilizar aquele fornecedor para a entrega do objeto. Então, é um sistema em que todo mundo sabe as regras do jogo, de modo que não há nada de errado, nada de inoportuno, não há uma enganação, porque todo mundo já parte sabendo que aquelas são as condições especiais da contratação no sistema de registro de preços. E aí eu expliquei por que o registro de preços existe. Para necessidades que a administração tem permanentemente. E imagina, por exemplo, o exemplo que eu dei na semana passada, compra de água mineral em copo. Você imagina se a União fizesse uma licitação só para a compra de toda a água mineral de que ela precisa em todo o território nacional? Seria um problema enorme. Primeiro, a entrega desse objeto nas diversas repartições. Segundo, a estocagem. Onde que eu guardo tanta água mineral? E depois a logística mesmo de lidar com todo esse objeto. Então, em vez de fazer uma licitação única, com uma entrega única, é feito um sistema de registro de preços. E aí o fornecedor fica registrado, toda vez que alguém precisar daquela água mineral, chama o fornecedor e ele entrega nos termos do edital e da proposta vencedora. Bom, eu acabei de comentar que é possível uma outra entidade aderir à ata de registro de preços, que é o documento que contém as informações fundamentais dessa licitação. Portanto, nós temos alguns tipos de órgãos públicos atuando dentro do registro de preços. Nós temos o órgão gerenciador, que é aquele que faz a licitação. Nós temos o órgão participante, que é aquele que atende a um chamado da administração logo no começo do certame para participar também da organização da licitação, e o participante terá o seu nome já na ata de registro de preços.
E tem o órgão não participante, que é o carona. Ele nem fez a licitação, nem ajudou a fazer a licitação. Ele simplesmente quer aquele fornecedor porque ele sabe, como Estado, como município, que o contrato que a União firmou para a compra de água mineral, voltando ao nosso exemplo, é um bom contrato, que o fornecedor é sério. Então, para que fazer uma outra licitação se eu já tenho uma ata de registro de preços para a entrega desse mesmo objeto? A novidade com o sistema de carona é que agora a carona está incorporada na lei. A 14.133, a nova Lei Geral de Licitações e Contratos, ela deu um tratamento até minucioso em matéria de carona, porque antes, sob a vigência da lei antiga, da 8666, de nenhuma saudosa memória, uma lei péssima que era, não havia nada sobre carona. E aí era muito complicado, porque cada tribunal de contas tinha uma orientação diferente. Vários tribunais de contas proibiam a prática da carona na sua circunscrição geográfica, outros liberavam de forma condicionada, era o caos. Então, fez muito bem o legislador de criar regras, aceitando a figura da carona, mas estabelecendo diretrizes para a sua realização. Então, lembro que o registro de preços começa com a publicação de um edital, depois chama os interessados, a licitação segue como uma disputa regular, como outra qualquer, e o vencedor ou os vencedores, porque hoje já é permitido na nova lei que haja mais de um vencedor da licitação, terá seu nome na ata de registro de preços e será contatado toda vez que a administração precisar daquele objeto. Não falei, mas devia ter falado na semana passada. O prazo de vigência de uma ata de registro de preços é de 1 ano, prorrogável uma vez por igual período, desde que o preço se mostre vantajoso. Bom, onde que a Lei 14.133 trata da figura da carona? Nos artigos 86 e seguintes. O artigo 86 diz assim, abro aspas, o órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo, para fins de registro, realizar um procedimento público de intenção de registro, para, nos termos do regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos. Então, entenda. O artigo 86 caput está falando da figura do órgão participante, que não é quem fez a licitação, mas é alguém que quer estar ali ajudando também na finalização do certame e quer ter o nome na ata de registro de preços. Ele não é um carona, ele pode acionar aquele fornecedor porque o objeto foi adaptado quantitativamente para a necessidade de todo o órgão participante também. Mas lembra que o carona não é um órgão participante. O carona é alguém que simplesmente quer aderir àquela contratação. Quais são as regras sobre a carona? Então, se não participarem do procedimento previsto no caput, estou ainda no 86, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços, na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Perceba que a 14.133 incorporou a figura da carona, agora não há mais uma possibilidade de discussão sobre a legitimidade. Quais são os requisitos? A lei aponta 3 requisitos principais. Apresentação de justificativa de vantagem da adesão, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os praticados no mercado, prévia consulta e aceitação do órgão gerenciador e do fornecedor. Isso é importante. A figura da carona, ela pressupõe que o órgão gestor da licitação, gestor da ata, autorize aquela entidade não participante a pegar carona na contratação. Então, precisa da anuência da entidade gestora e precisa, claro, da anuência do fornecedor também, porque pode ser que ele não esteja preparado ou não queira entregar o objeto, por exemplo, para um município que tem fama de caloteiro, que é mal pagador. Então, são necessárias 2 anuências, do órgão gestor e também do fornecedor. Muitos editais de sistema de registro de preços já de cara descartam a figura da carona, o que é uma possibilidade, sim.
O edital é um ato discricionário e dentro dessa margem de liberdade, que é a discricionariedade, a administração pode tomar decisões ali em face de um caso concreto. Então, se a administração achar que não é conveniente que haja carona, ela pode proibir a prática da carona já no edital. Porque também não adianta nada o edital silenciar sobre a carona e a administração negar o pedido de qualquer órgão não participante. Então é melhor já avisar no edital que não vai ter carona naquele rito específico. Bom, a faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: 1. Por órgãos e entidades da administração estadual, distrital e municipal relativamente à ata de registro de preços de entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. Opa, já te explico. 2. Por órgãos e entidades da administração municipal relativamente a registro de preços de uma entidade municipal, desde que o sistema tenha sido formalizado mediante licitação. Perceba, a União, por esses dois dispositivos, está proibida de pegar carona. Então, aqui é repetida uma fórmula que aparece em vários cantos do direito administrativo brasileiro, que é a possibilidade de uma carona de baixo para cima. A entidade federativa, sendo um município, adere, pega carona a uma ata estadual ou federal e o Estado em relação à União. Mas de cima para baixo não dá. A União não pode aderir à ata de registro de preço de nenhuma outra entidade. E, finalmente, o requisito mais importante para a carona: o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder na totalidade o dobro do quantitativo de cada item registrado. Então há um limite objetivo para a carona no sistema de registro de preços. O limite é: não se autoriza que o objeto entregue a título de carona, somando todos os órgãos não participantes, exceda o dobro do quantitativo de cada item registrado. Aqui, a lei deixou uma margem para mais de uma interpretação. Há quem interprete que, suponha que a administração tenha uma ata de registro de preço para 10 viaturas, que ela vai precisar como órgão gestor. Tem quem interprete que o dobro significa que os caronas podem contratar até mais 10 viaturas, porque é o dobro do que foi inicialmente acordado. Há quem interprete que o dobro seria: se foram compradas 10 viaturas, os caronas podem comprar até 20, porque é o dobro de 10. As duas interpretações, me parece, fazem sentido, porque a lei deu uma pisada no tomate aqui. Eu, pessoalmente, interpreto no sentido de que os caronas podem contratar só entre eles até o dobro daquilo que foi negociado na ata de registro de preços e tem previsão no edital. Então, meu ponto de vista, opinião doutrinária a respeito desse assunto aqui: se a entrega foi de 10 viaturas, esse é o objeto do edital e da licitação que foi vencida, é possível que as entidades não participantes peguem carona para elas próprias adquirirem até 20 dessas viaturas. Importante, talvez o tema mais relevante em matéria de sistema de registro de preços na nova lei. Para aquisição emergencial de medicamentos e materiais de consumo médico-hospitalar por entidades da administração federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata gerenciada pelo Ministério da Saúde não está sujeita aos limites do parágrafo 5º desse artigo. Ou seja, especificamente para medicamentos e itens médicos, não há aquele limite de até o dobro. É possível que, desde que o Ministério que gerencia isso, que é o Ministério da Saúde, concorde com as adesões, é possível que elas sejam feitas num quantitativo superior a esse limite que é o dobro que nós acabamos de ver. Bom, se você juntar o conteúdo de hoje com o da semana passada, tem uma visão bastante completa a respeito do sistema de registro de preços. Eu espero
que com essas nossas duas conversas eu tenha te mostrado o que é o sistema de registro de preços, que está previsto na Lei 14.133 como um procedimento auxiliar, ou seja, um rito que ajuda o procedimento principal, como se fosse um rito acessório ao procedimento licitatório principal. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é advogarmos juntos nas suas causas. Então, eu criei um número de Zap do meu escritório especificamente para a gente conversar sobre parcerias. Não é o meu WhatsApp pessoal e eu peço a gentileza de que as mensagens sejam exclusivamente para parcerias. Eu não consigo ficar tirando dúvidas sobre conteúdo da live, sobre casos pessoais, eu não consigo. Mas eu vou deixar aqui embaixo, a produção vai colocar aqui embaixo, então anote aí, pode colocar nos seus contatos mesmo. O WhatsApp da Advocacia Masa é 11 965 18 0648. Então, Masa Advocacia para parcerias, 11 965 18 0648. E também estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia na minha escola. O que você está esperando para entrar no Advocacia Tributária, no Advogue para Servidores, no Advogando em Licitações? Não perca tempo, não perca essa oportunidade, a hora é agora, depois você pode se arrepender de deixar passar essa janela de oportunidade. Valeu, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira dessa semana, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com o programa Advocacia Tributária. Até mais, abraço, tchau!